Oi, gente, bom dia, tudo bom? Oi, Marcelo. Oi, Yasmin. Oi, turma. Bom dia. Oi, Gabriel. Oi, Yasmin. É Marcelo. Bom dia, turma. Tudo Agora bem? tchau vocês, que eu vou começar a apresentação. Então, gente, vocês estão me ouvindo bem? A internet de vocês está boa? A conexão de vocês está boa? Não, porque apesar de hoje não ser uma entrevista, a gente aprendeu nesse período que na entrevista a gente tem que fazer esse quebra-gelo, né? Enfim, gente, o trabalho do meu grupo vai falar sobre a importância do psicólogo nas diferentes abordagens no ambiente de trabalho. Eu vou começar falando assim de como surgiu essa demanda pelos profissionais da saúde mental nos espaços de trabalho. Especificamente, uma hora eu vou falar da organizacional e do esporte, que foram as áreas que nós fizemos a entrevista. O crescimento do processo de industrialização ali no final do século XIX e início do século XX também demandou da psicologia ideias, propostas de intervenção que fossem associadas à administração, à gestão de trabalho, à propaganda, numa tentativa de criar espaços diferenciados de atuação para o psicólogo. Baseando-se no pensamento taylorista, a psicologia começa a criar dispositivos de seleção que possibilitariam, a escolha de trabalhadores possivelmente adequados aos postos de trabalho nas empresas, Sem contar também, que o desenvolvimento dos testes psicológicos ali entre os anos 20 e 30 também possibilitou a psicologia ocupar um lugar de prática diferenciadora, servindo diretamente ao sistema capitalista. Falando da psicologia organizacional, ali no seu aspecto evolutivo, a psicologia nas organizações, ela se desenvolveu a partir do século XIX, era denominada psicologia industrial devido ao que eu falei anteriormente, do taylorismo, e ela foi definida como o estudo do comportamento nos aspectos de vidas relacionados à produção, distribuição e o uso de bens e serviços na nossa civilização, dedicando-se à aplicação dos conhecimentos do comportamento humano, só que no contexto industrial. Já a psicologia do esporte, interpretada como produto da década de 1980, ela tem a sua história escrita a partir do início do século XX, na Rússia e nos Estados Unidos, e no Brasil a partir da Copa do Mundo de Futebol de 1958. A sua produção acadêmica, a produção acadêmica da área, é a junção da psicologia clínica e social, sob a influência das variadas correntes teóricas e paradigmas da psicologia, aplicada à observação, análise, intervenção do comportamento e atitudes dos seres humanos, Só que nesse contexto esportivo, no contexto da área do esporte, da atividade física. Olá, tudo bem? Vou falar para vocês agora um pouquinho da psicologia organizacional, tá bom? Como é que ela funciona. A psicologia do trabalho é uma disciplina, ao mesmo tempo, teórica e aplicada. Ela busca, mediante o uso de conceitos, modelos e métodos procedentes da psicologia, descrever, compreender, predizer e explicar o comportamento laboral de indivíduos e grupos, assim como os processos subjacentes ao mesmo. Tá? Objetiva-se a intervenção tanto sobre a pessoa como sobre o trabalho. O propósito de melhor satisfazer as necessidades dos trabalhadores, sem nunca esquecer de incrementar os benefícios e rendimento da empresa. Assim, o psicólogo é o profissional que vai poder entender os processos mentais e o comportamento do ser humano. Ele é a melhor pessoa, porque ele entendendo o comportamento do ser humano, vendo as suas demandas, ele vai conseguir ter um diálogo bom com o funcionário, e com isso o funcionário vai produzir melhor. Ele produzindo melhor, todos ganham, tanto a empresa como o colaborador. Então assim, a gente tem que andar juntos. Então essa é a importância do psicólogo na empresa, tá bom? Então, galera, agora eu vou apresentar para vocês a psicologia esportiva, beleza? No início do século XX, surgiram as primeiras discussões sobre a influência do aspecto psicológico no desempenho do atleta no contexto esportivo.
mas como a psicologia não estava consolidada como uma ciência, as publicações da época eram escritas por educadores, atletas e jornalistas, que não apresentavam suporte científico suficiente para explicar esta variável. Ressalta-se, porém, que nesse período o sucesso de um atleta era atribuído ao seu controle emocional, evidenciando que o segredo do sucesso de um atleta não está apenas no seu comprimento dos membros, na profundidade do pulmão ou no desenvolvimento muscular, mas também no controle emocional sobre o seu próprio corpo. E a psicologia do esporte integra a investigação, a consultoria clínica, a educação e atividades práticas programadas associadas à compreensão, à explicação e à influência de comportamentos de indivíduos e de grupos que estejam envolvidos em esportes de alto rendimento, esportes recreativos, exercício físico e outras atividades. E a maior diferença entre estes dois âmbitos, intervenção profissional e campo acadêmico científico, é que o primeiro grupo trabalha a área aplicada ao contexto esportivo, empenhando em melhorar o desempenho dos atletas, em aconselhá-los, reabilitá-los de lesões e promover o exercício físico para melhorar a saúde física e mental dos indivíduos. Enquanto o segundo grupo está academicamente fundamentado e trabalhando na investigação e desenvolvimento de teorias e modelos, buscando compreender o comportamento motor do esporte e do exercício físico. Os estudos iniciais em psicologia do esporte afirmam que a prática esportiva era um meio de se preparar para a vida, por promover a capacidade de julgamento, a habilidade de perceber as condições corretamente e a habilidade de reagir rapidamente a um ambiente imutável, sendo por meio da atividade física não somente a construção de um corpo forte, mas também uma mente forte. Os psicólogos do esporte possuem 3 campos de atuação profissional: o ensino, que seria o papel de professor, a pesquisa, papel de pesquisador, e a intervenção, papel de consultor. No campo do ensino, o objetivo é transmitir conhecimentos e habilidades técnicas esportivas necessárias para melhor compreender o comportamento humano no âmbito do esporte. No campo da pesquisa, são mais explorados os procedimentos diagnósticos para medir características psicológicas das pessoas, avaliações esportivas e medidas de intervenção psicológica para competição e treinamento. No campo da intervenção psicológica, são realizados psicodiagnósticos, programas psicológicos de treinamento mental e juntamente com medidas de aconselhamento e acompanhamento. Sendo assim, indo de encontro ao tema apresentado, irei citar a fala do entrevistado X, que trabalha na área de intervenção psicológica do esporte. Trabalhamos com a medida transdisciplinar, que é uma equipe que tem vários saberes e todos eles dialogam entre si, em prol do atleta e do técnico, sem um saber entrar no outro. Então, é através desse reconhecimento dos papéis de cada profissional e o que cada um pode contribuir para o aprimoramento dos atletas que se estabelece o objetivo do psicólogo do esporte no time, que seria facilitar o atleta a entrar em contato consigo mesmo, tirar o melhor dele em benefício do grupo e detectar lideranças positivas e negativas para o grupo. Mas vocês sabem como é a saída desses profissionais de psicologia assim que se formam? Então, tradicionalmente, o conjunto de atividades e objetivos da atuação do psicólogo foi agrupado em 4 grandes áreas. Exatamente, a clínica, a escolar, a industrial e a docência. Hoje, os conceitos associados a estas áreas encontram-se mais ampliados, E novas áreas foram concebidas, como a comunitária, a social e a pesquisa, por exemplo. Através de uma pesquisa descrita no artigo que o grupo leu, foram apresentados dados de que a clínica abrange a maior parte dos empregos, seguido da organizacional, depois a escolar e, por último, a docência, Bom, mas o que atribui a tão elevada perda de profissionais que se formam, mas não se profissionalizam na área, Muitos fatores devem ser buscados para explicar o fato de que nem todo mundo que faz a faculdade quer se profissionalizar na área de psicologia. E nesse artigo que a gente leu, eles fizeram uma análise de que a maioria das pessoas que procuram o curso de psicologia, elas procuram por razões pessoais, voltadas para si, para o autoconhecimento. E aí sim, logo depois, vem os motivos de razões humanísticas, voltadas para o outro, em ajudar o próximo. Então, levando isso para a psicologia organizacional, que era que
depois da clínica, absorve a maior contingente de psicólogos. Observa-se que seu crescimento é lento, apesar do processo de industrialização e urbanização que viveu o país a partir da década de 60, como coloca. Mais que o crescimento lento, a atuação do psicólogo nas organizações é algo de constantes críticas, na maioria voltadas para o seu papel, tido como intermediando relações sociais de exploração e discriminação. A área organizacional é vista como a que procura por aqueles que uma melhor remuneração ou precisam sobreviver, ou precisam trabalhar, mas que não produz grandes realizações pessoais. Está implícito nas percepções, a imagem que o próprio psicólogo tem na sua identidade como profissional, produto de um processo de formação reconhecidamente distorcido. Já na psicologia esportiva no Brasil, fica evidenciado que o crescimento ocorreu de maneira emergente, não apresentando correlações positivas com o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão. Talvez a causa do desenvolvimento insuficiente não possa ser buscada somente dentro da psicologia do esporte, mas também na precariedade dos recursos colocados à disposição do esporte. Por exemplo, não psicólogos que vão ao esporte para trabalhar, em vez de verdadeiros psicólogos do esporte com formação geral e específica. Isso destaca que a formação profissional da disciplina Psicologia do Esporte não está presente na grade curricular da maioria dos cursos de psicologia do Brasil. Quando aparece, tem caráter eletivo, embora a disciplina esteja presente há quase 2 décadas nos currículos dos cursos de educação física como disciplina obrigatória. Neste sentido, parece que a psicologia do esporte é uma temática de interesse tanto dos profissionais da educação física quanto dos profissionais da psicologia. Vale ressaltar que a formação dos profissionais de psicologia do esporte no Brasil é um processo um tanto quanto complexo, devido à dificuldade de encontrar cursos específicos para a formação desses profissionais, a não ser em programas de mestrado ou doutorado. Com isso, um outro ponto de destaque é a prevalência de trabalhos de autoria e ou coautoria de profissionais da educação física. Esses trabalhos trazem consequências importantíssimas. Por exemplo, os professores de educação física e treinadores esportivos estudam disciplina da psicologia. Porém, os alunos da graduação da psicologia não estudam a área esportiva. Sendo assim, se não há psicólogos preparados para esta especialidade, é evidente que não existem bons professores para esta disciplina. E então qualquer um pode falar do que acredita e ensinar o que entende de psicologia do esporte. Então, e para finalizar, nós trouxemos as falas dos nossos respectivos entrevistados, que apesar de serem de áreas de trabalho diferentes, pessoas diferentes, subjetivas, eles tiveram uma visão bem parecida em relação à importância do psicólogo nesse ambiente de trabalho, Então, eu vou ler agora a fala do meu entrevistado. Para mim, a importância de um psicólogo dentro de uma empresa é que ele consegue ter um olhar diferenciado diante das diversas ações que a gente pode ter. Então, o psicólogo pode ser muito bom em números, mas ele vai olhar para o bem-estar do colaborador. Logo, existe aquela relação de qualidade de vida e trabalho, e eu acho que ninguém melhor do que um psicólogo para atuar nessa frente. Também tem diversas ações como o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, voltadas para a saúde e bem-estar do colaborador, que um psicólogo tem muito mais autonomia e desenvoltura para lidar com esses temas do que outros, podendo às vezes até propor para outros profissionais uma roda de conhecimento, por ter esse olhar diferenciado do que outros profissionais que só pensariam em números, produção e não se preocupam até com a saúde e bem-estar de seus funcionários. O psicólogo é um profissional que pode entender os processos mentais e o comportamento do ser humano. É um profissional com conhecimento bastante amplo. A psicologia na organização é uma ciência, como o nome já indica. Ela tem como foco o entendimento dos processos mentais e o comportamento dos trabalhadores e as relações intersubjetivas que se dão no ambiente de trabalho. Entendeu? Essa subdisciplina não apenas constrói conhecimento, mas ela permite atuar em organizações de forma a aprimorar a relação de trabalho,
a motivação e o bem-estar do empregado, assim como a produtividade e eficiência, entre outros. Tem momentos que a valorização de umas pessoas que constituem uma empresa está cada vez mais alta. A psicologia social do trabalho torna-se mais importante do que nunca. Saber tirar o melhor da pessoa, mostrar o valor que ela tem para o trabalho que está exercendo e que sem esse trabalho a empresa não funciona como um todo. A importância do psicólogo é tentar fazer com que cada atleta ou funcionário no setor empresarial compreenda a sua importância e que ele faz parte do todo. Então, quando essa pessoa entende que é valorizado no seu espaço de trabalho, ela produz mais e melhor.